Hoje, como podem ver, está de regresso a temática do terreno e que regresso, digo eu, porque tenho o privilégio, e ele está à minha frente já com a camisola amarela, não sei o que é que isto poderá ainda querer vir a dizer daqui para a frente, sabemos do que foi até agora, mas o camisola amarela está com ambições naturais de revalidação do título, isto porque, lembramos, estamos na companhia do vice, neste caso do campeão, mas o navegador do campeão de Portugal do Terreno, a edição de 2021, Walter Cardoso, que aceita o meu convite. Ele que vem bronzeado, como podem ver, vem com outras cores porque atravessou o Atlântico para ir representar Portugal. Tenho a certeza que o foi também com bom espírito e esteve a representar muitíssimo bem no Rally dos Sertões. Ele está aqui para nos contar precisamente essa aventura e aqui aceitou o meu convite tão rápido que eu fico aqui agradecido pela oportunidade. E por isso, sem mais demoras, Walter, bem-vindo. É mais uma vez um privilégio ter-te aqui no 16 Válvulas. E aquilo que eu te pedia, vamos começar por aí, fazer aqui um enquadramento da tua presença nesta mítica prova, no Rally dos Sertões, e perceber como é que surgiu esse teu convite. Enfim, conta-nos tudo, para não ser eu a perguntar, é mais fácil de seres tu a explicar como é que as coisas funcionam. Bem-vindo. Olá, Gonçalo, obrigada mais uma vez pelo direito de antena do teu programa. É sempre um privilégio estar aqui à conversa contigo e ter aí um público que gosta de todo terreno e que gosta de ouvir assim umas boas histórias. Os Sertões foi uma prova fantástica, foi um realizar de um sonho que eu tinha desde há muito tempo, em que me iniciei quase praticamente no todo terreno e fui sempre ouvindo Dakar, Sertões e hoje, este ano surgiu esta oportunidade. Desculpa interromper-te, e de vez em quando vou ter que te interromper só para saber isso, mas já tinhas tentado anteriores presenças ou esta foi a única e foi logo efetiva? Nunca tinha tentado nenhuma participação, até que este ano surgiu um piloto proveniente do Brasil, que neste caso corre na X-Rally. A X-Rally Team é a equipa dos nossos pilotos que competem cá em Portugal na nossa equipa da Team Transferdelos, ou seja, o Chris Bumgart e o Marcos Bumgart. Eles são os proprietários desta X-Rally lá no Brasil. E o convite surgiu a partir daí, de um piloto que necessitaria de um navegador. Perguntou qual é que era, em jeito de brincadeira, queria o melhor navegador nacional, e então a malta da X-Rally, neste caso os pilotos brasileiros que competem cá connosco, disseram: então vais levar o campeão nacional. E foi assim que surgiu este cruzamento de... E o que é que já sabias dele, desse teu piloto, que já agora qual é o nome? É Augusto Montani. Eu fui fazer o Jalapão. Anteriormente foi a prova de estreia que fiz o Rally Jalapão, que é uma prova de 5 dias que eu efetuei em meados de junho. Fui lá fazer e correu muito bem. Acabámos por fazer um segundo lugar no final do Rally, atrás do Marcos Bumgart. E a partir daí ficou um bocadinho o véu levantado para eventualmente fazer os Sertões, e assim surgiu. Conversámos, os Sertões era uma das prioridades também para o piloto, como tinha gostado da navegação e de todo o trabalho que desenvolvi, foi manteve. Foi exatamente o mesmo. É uma Ford Ranger. Foi uma Ford Ranger que usámos no Jalapão. É Ford Ranger V8, muito parecida com a que compete cá nas mãos do Nuno Madeira. Portanto, praticamente igual. E a nível do teu trabalho, muito diferente em relação à Toyota que utilizas, onde foste campeão de Portugal de todo o terreno 2021 e que estás agora na tentativa de defesa do título? Sim, é diferente. O trabalho, elas são muito parecidas em termos de motorização. No entanto, a Toyota, o chassi da Toyota é muito diferente do que aquilo que a Ford apresenta. Apesar de nós agora neste Rally dos Sertões tivermos um upgrade de suspensão, porque utilizamos as suspensões Reiger
que a Toyota também utiliza. No entanto, as afinações que a gente faz na Toyota não tem nada a ver com as afinações que a gente faz na Ford Ranger. Portanto, daí dizer que o chassi é bem diferente. A carrinha é mais baixa, tecnicamente mais baixa, pelo menos, e a distribuição de pesos é também ligeiramente diferente. No entanto, é uma grande carrinha, é muito robusta. Eu até arrisco a dizer que se calhar há coisas que eu passei nos Sertões e que nem sei até que ponto a Toyota aguentaria. Portanto, eu como não experimentei também, não faço ideia, mas ela sofreu bastante, a carrinha, a nossa Ford, e chegar ao fim de um Rally de Sertões num quinto lugar da geral é prazeroso, podia ter corrido melhor, é verdade. Houve uns contratempos que foram acontecendo, mas faz parte do Rally, e os Sertões é mesmo assim, é emoção até ao fim. Era isto que eu ia perguntar, Walter. Acabou por corresponder às tuas expectativas, ouvindo sempre estas histórias dos Sertões, eles que este ano assinala os 30 anos, acabou por ser completamente diferente da ideia que tinhas, é a confirmação do que tinhas, porque é uma prova como poucas, não é? Naturalmente pela sua extensão, Não há, pelas exatamente. paisagens. Paisagens fantásticas, lindíssimas. Eu passei em sítios que não esperava. Eu mesmo próprio ia a navegar, houve lá uma altura que eu disse, que é isto? Perguntei ao piloto, eu disse, onde é que eu estou mesmo? Parecia um paraíso. Foi uma situação lá nos canyons do Viana, que era uma paisagem lindíssima. Eu fiquei deslumbrado com aquilo que me ia passando à frente dos olhos. No entanto, sempre atento a toda a navegação que teria que fazer, como é óbvio, que tive que fazer. Para os 5 dias que ficam para... 5 dias, não é? Que ficam para a tua memória. Não, 5 dias foi o Jalapão, este foram 8. Muito mais, ok. E Okay? são dias que te vão ficar na memória e que Sem foi mais dúvida. um upgrade na tua forma de estar no todo o terreno. Aprendeste também algo mais? Muito, 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 muito. É uma aprendizagem, foram milhares de quilómetros que fizemos. A postura numa prova de um todo-terreno no Brasil é totalmente diferente da portuguesa. Totalmente, muito diferente. Não tem nada a ver. Lá anda-se depressa, mas anda-se com cautelas redobradas. Aqui em Portugal também se anda com algumas, mas eu não sei se será a repetição de provas, a repetição de percursos. Os percursos começa-se a andar muito depressa no todo terreno em Portugal, é verdade. E isto já é um bocado ao estilo rally. O todo terreno em Portugal está a ficar bastante rápido, é verdade, mas também tem o seu desafio. Eu adoro navegar no todo terreno, mas no Brasil é totalmente diferente de Portugal, atenção. E é para voltares. Espero bem que sim. Já tenho conversações feitas aí para o ano, portanto eu adorei lá estar, adorei navegar lá. A equipa E adorou sentiste em casa, não é? O país irmão, como se completamente. costuma dizer, a Sim, estrutura da completamente. X-Rally Team tu já conhecias também, portanto... Sim, eles têm uma estrutura incrível. São cerca de 100 pessoas, também eram 9 carrinhas, mas eram cerca de 100 pessoas que estavam por trás. Uma família. É quase uma família. E foi mesmo assim que eu apelidei no final, em que me pediram para falar ali juntamente com eles todos, que estavam a equipa toda, e eu apelidei mesmo que aquilo era a minha família brasileira, porque o que eles fizeram por mim lá no Brasil, sem dúvida que foi muito, muito, Gratificante, eu acredito. muito Walter, gratificante, tal e e para qual. fecharmos este dossiê dos Sertões, alguma história que queiras partilhar connosco para termos aqui uma ideia daquilo que foste encontrar nesta realidade, para mostrar e fazer inveja aos teus colegas do terreno nacional? Queres deixar aqui, pelo menos, para terem uma ideia, para eles ficarem a crescer de inveja? Porque há de haver muitas, eu tenho certeza, mas... Há muitas histórias, sim, sem dúvida. Desde o momento em que eu
partimos no final mas vou mencionar partimos o diferencial frontal no final da etapa maratona. A etapa maratona consiste em 2 dias, ou seja, são 2 etapas em que os mecânicos não podem mexer no carro de um dia para o outro. Quem faz a manutenção são os próprios pilotos em 30 minutos que a organização concede no segundo dia. Ou seja, eu no final do primeiro dia reparei que tinha um diferencial da frente partido, tentei de tudo para conseguir reparar ou pelo menos desligar o diferencial da frente, o veio que estava partido. Fomos 400 km de especial a tentar com um veio que não estava partido, mas que estava, ou melhor, que estava partido, mas que não estava retirado, ou seja, o veio ia fazendo barulho. Havia uma provável hipótese desse veio partir o cárter, e o que é certo é que ele chegou ao fim dessa etapa maratona, e com capota à mistura ainda conseguimos capotar nessa etapa, só com tração traseira, e trazer o carro até ao final da etapa maratona, um bocadinho maltratado, mas os mecânicos conseguiram reparar depois para outro dia. Daí a ver fotografias com a nossa carrinha verde e depois a ver ali umas peças ou outras com a nossa carrinha branca. Há aí umas fotografias que depois já aparece a carrinha branca. Foi peças de substituição. Toques de estética, acredito. Exatamente. Mas os Sertões é mesmo. Os Sertões é mesmo assim. É desafio, é emoção, é o improviso, é paisagens lindíssimas. É todo o terreno. Estás a dizer tudo o que é a definição de todo o terreno. Tal e qual. Uma organização fantástica que eu admiro imenso todo o esforço que a organização de Sertões fez para montar uma prova desta envergadura, que é fantástica. Foram milhares de quilómetros. E os agradecimentos, então, que eu te ia dizer, Walter, para fecharmos isto, porque imagino que o teu piloto tenha feito todos os possíveis para te sentires em casa, obviamente, mas se calhar também pelo convite e por tudo mais, queiras deixar aqui outros agradecimentos. Eu agradeço ao meu piloto em específico, sim, pelo convite que me endereçou e pela pachorra de maturar durante tantos dias e durante tantos quilómetros. À X-Rally, sem dúvida, à pessoa do Beco, o André Otti, do Cris, do Marcos, dos irmãos Baumgart, neste caso, do Rafael Capuani, toda essa malta que compete cá em Portugal, foram sem dúvida uma família, ali um ombro amigo, estando eu deslocado cá do nosso país, e eles fizeram com que nada faltasse naquela equipa e tudo corresse maravilhosamente bem. E neste caso à minha família não posso deixar de agradecer, que sofreu ali um bocadinho pela minha ausência, estava sempre preocupado e sempre a assistir para onde eu estava, pelo menos iam vendo o pontinho a andar e iam-me acompanhando assim do outro lado do Atlântico, que é sempre... E vieste rápido. É isso mesmo. Walter, vamos então para o segundo e último tema então, deste meu convite para estares aqui connosco, no 16 Válvulas, poucas horas depois de ter chegado a Portugal. Lembrar, e para quem não está atento a essa informação, de que o Campeonato de Portugal todo o terreno, onde és o campeão em título, neste caso nos navegadores, vai estar de regresso para as 3 últimas etapas. Vamos, dentro em breve, na parte final então deste mês de setembro, para, neste caso, a Baja de Reguengos, de Portugal, neste caso será melhor dizendo a Baja Charis-Gin, neste caso todo o terreno, e depois assim vamos até ao norte, vamos ficar aí perto de casa, não é, Walter? Portanto, será também uma oportunidade, não teres de fazer tantos quilómetros, tu agora que estás habituado, e deves ter milhas com fartura aí, que acredito eu, dos aviões e não só. E depois temos Porto Alegre. E aquilo que eu te ia perguntar, vocês nesta altura estão no terceiro lugar do campeonato, estou a falar de cabeça, mas recordo que o Marcos estará na segunda posição. Não, estamos em segundo. Então sou eu. Ok, já estão em segundo. Ok, era porque estava a tentar de cabeça lembrar-me. Pronto. Em que temos nesta altura, no primeiro lugar, o campeão europeu de baixas, enquanto tu estavas fora, ele sagrou-se, o João Ferreira, como deves ter sabido, e portanto a luta vai ser naturalmente ao rubro para estas 3 últimas provas. Vocês vão querer, e é isso que eu quero perceber, mas vão querer com certeza revalidar o título, vão dar luta ao João. Perguntava-te isso mesmo, Walter, como é que vai ser encarar a parte final desta temporada quando faltam 3 provas?
Aproveito agora recém-chegado também para endereçar os parabéns ao João pela honrosa vitória que tanto gratifica aí a malta portuguesa e o todo terreno português, além fronteiras. É de louvar e dou-lhes parabéns a ele e ao David e à equipa dele, a toda a equipa. Portanto, mas agora, falando cá para nós, vamos à guerra. Portanto, faltam 3 corridas. Temos aspirações e estamos focados em fazer um excelente trabalho, eu e o Tiago. Portanto, vem a Baja de Reguengos, que nós tanto gostamos e que já algumas vezes ganhamos e vencemos. É uma corrida que nos é favorável, pelo menos tem sido nos últimos anos, e vamos dar tudo para levar de vencida. Sempre com a nossa forma de estar e a nossa forma de pensar. Vamos tentar estar fortes, na máxima força, portanto, trabalhamos para isso, já, vamos continuar a trabalhar e agora vai ser o braço de ferro, é o tudo ou nada, como se costuma dizer, é um em um tudo ou nada. Nós não baixamos os braços, claro que não. Eles também não? Eles também não, portanto tem tudo para dar certo. Venha à luta, não é? Venha à luta. Para o todo terreno. É muito bom para o todo terreno nacional. Para mim, continuo a dizer que é um dos melhores campeonatos a nível mundial, pelo nível de competitividade, e isso está demonstrado, pelo nível de competitividade e nível de automóveis, de parque automóvel que existe no nosso país, portanto... Com um reforço extra, já anunciado, o Lourenço Rosa, que esteve aqui no 16 Válvulas, que vai estar já em Reguengos, mas com o carro da zero para já, com o teu mais. Exatamente, ele soube que ele adquiriu uma T1+, recentemente, fico contente. Mais virão, eu tenho essa informação que mais estão para vir, portanto é bom para o todo terreno nacional. E ir ao norte, neste caso, ir ao norte, quem está cá de baixo como nós, mas a ti ficares no norte para fazer a prova. Isso é também... maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu adoro aqui, sou nortenho, não é? Como toda a gente me conhece. A prova na zona de Mursa atrai também aquela zona. Completamente. Tens mais ou menos uma ideia? Tenho muita ideia, porque eu costumo dizer, eu sou motar, e óbvio que conheço esta zona do norte a meu belo gosto. De vez em quando saio para umas exposições assim. Trás-os-Montes. Exatamente, e esta é a zona que eu gosto. Fico feliz que o todo terreno tenha alargado fronteiras e endereço, e neste caso queria apelar a todos os pilotos do todo terreno que não façam boicote, porque o norte não é assim tão mau. Mas falou-se disso. É pela primeira vez que ouvi falar nessa questão, mas falou-se disso. Vai-se falando, porque há sempre uma resistência muito grande dos pilotos, de todos os pilotos, relativamente à prova do norte. Mas há razões que percebas por trás disso? É a primeira vez, confesso. Houve, é a primeira vez. Gonçalo, houve no antigamente, não é? Quando havia a Baja do Douro, certo, neste caso, não é? Gondomar, e vai ser sempre uma incógnita, porque não passa por ser... Tudo bem que o clube é diferente, o clube organizador é outro, a direção de prova é o Medinas de Reguengos, é um excelente profissional, portanto tem tudo para dar certo. Temos o Paulo Fiuso agora como diretor adjunto da direção de prova, que também é um excelente profissional, nem vale a pena comentar mais, não é? Toda a gente o conhece e toda a gente sabe o valor que o Paulo acrescenta a esta modalidade, é inquestionável. Portanto, acho que a Baja do Norte tem tudo para dar certo, será uma Baja de sucesso. Apelo, neste caso, a todos os pilotos que façam um pequeno esforço, porque a Baja do Norte vez vai sem ser... as motos, porque a Federação de Motociclismo não vai levar ao Norte esta prova, dos pilotos. Exatamente. Sim, mas eu já por acaso já ouvi alguns SSVs que gostavam de participar, pelo menos SSVs aqui nortenhos, que gostavam de estar presentes na prova e estão a tentar saber como é que se vai fazer, como é que eles vão fazer, porque na verdade eles não estão
federados pela nossa federação, pela FPAC, Exato. são federados pela FMP e estão a questionar a organização sobre essa participação. Gostavam, há cerca, pelo menos que eu tenha conhecimento, 5 SSBs que gostavam de o fazer. Portanto, vamos ver se claro, o clube organizador abre aí um precedente e uma exceção para incluir a esses carros. Vamos à luta, claro. Como se costuma, que nós queremos. Como se costuma dizer, quantos mais melhor. Claro que sim. Já estamos a esfregar as mãos contente com a luta que queremos ver, naturalmente, já a partir de Reguengos. E iria terminar, Walter, que não estava previsto falar, mas eu tenho sempre que perguntar, porque encontramos algumas vezes também nos ralis. Eu pergunto-te, a nível das aventuras dos ralis, ainda vamos ter mais presenças até ao final do ano? Fala-me também um bocadinho disso. Sim. O todo-terreno condicionou-me, na verdade, um bocado a época de ralis este ano. E particularmente este Rally dos Sertões acabou por me deitar fora de uma disputa que eu estava pelo campeonato nacional de duas rodas motrizes com o José Loureiro, o meu piloto da Peugeot Rally Cup e campeonato nacional. Já tem campeão, não é? Já tem campeão. Parabéns também ao Ernesto, aproveito para lhe ajudar. Soube que ele foi campeão, eu estava lá no Brasil, enderecei-lhes e publicamente aqui fica um grande abraço a ele e ao Raimundo. Parabéns. Portanto, condicionou-me aqui o todo-terreno. Eu tenho apostado, também confesso que tenho apostado mais no todo-terreno, na navegação do todo-terreno, é verdade. Tenho tido bons frutos, tenho tirado bons frutos do todo-terreno e tenho deixado um bocadinho de parte os ralis. No entanto, há sempre um ou outro convite que me foi surgindo. Vou agora estar neste fim de semana em Vozela e Viseu, no Rally, no Constálica. Depois estarei a participar... Com quem? Já agora? Desculpa-me perguntar. Com o João Marcelino. Já é hábito fazer esse Rally com ele. Portanto, e de Renault Clio. Depois estarei a seguir a Reguengos no Rally de Famalicão, também com o piloto que já ia fazer o Rally de Famalicão, mas que foi anulado em julho por causa dos incêndios. Eu irei estar também com o Hugo Mesquita no Rally de Famalicão. Depois estarei com o José Loureiro no Rally da Catalunha. Pelo menos há pretensões disso, no Rally da Catalunha em Espanha, antes de Porto Alegre, fim de semana antes de Porto Alegre. Depois, para terminar a época, ainda vou estar com o meu piloto aqui de Vila Real, que já fiz também este ano os Açores, o João Sousa, no Rally do Algarve e no Rally de Viana, que também foi cancelado, foi adiado para o fim do ano, que depois também eu estava a fazer com ele e tinha sido cancelado. Esse Rally de Viana também foi em meados de julho ou junho, início de julho, acho. Com o João Sousa, vais fazer as duas provas com o João Sousa? É, as últimas duas do ano, sim. Perfeito. Falta a pergunta habitual, que só é aqui vamos dizer, uma brincadeira entre nós dois. Pergunto eu, se já estás também já com os escaladores prontos aí do lado para então voltares a ser o team manager, diretor nas provas de fronteira. Portanto, 24 horas de fronteira, claro, não falha. O time transfere deles, portanto, mas este ano participas de outra forma ou vais ser mais uma vez, porque já te puseram de castigo, eu já ouvi dizer, portanto, o Tiago e o irmão e o pai que já te puseram de castigo, não, conduzir não, ficas aqui, o escutador se vai-nos dando aqui umas ordens, é isso? Eu adoro aquela família é a minha família de coração do todo terreno e eu não, por momento algum eu prescindo do serviço que faço com eles, portanto eu adoro fazer o serviço de team managing nas 24 horas de fronteira e gosto de os ver, o prazer que eles têm de estar em família e de conduzir dentro de pista, para mim é gratificante, é tudo. Eu pretendo continuar nos meus serviços e eles continuem a fazer o mesmo serviço, desta vez sem capotar. Aviso já ao Edgar que não há capotes este ano, portanto o Edgar está frio na zona de fronteira, é sempre bom ter um capote, mas um capote diferente que não esse, de estragar a pintura, não é? De estar a gritar. Exatamente. Não, é prazeroso estar junto deles, estar naquela família e vou continuar nos meus serviços.
presumo que sejam os 4 na mesma, ou seja, os 2 irmãos, o pai e o cunhado, neste caso o marido da Cátia, da irmã de Tiago e do Edgar. Portanto, serão eles os 4 que estarão. Tu já disseste presente, eles ainda não disseram nada, mas tu já estás com. Presumo, eu estou a dizer presumo. Não sabemos de carro. Nem que uma boleia para ir, se eles não te quiserem, tu vais lá estar de qualquer das maneiras. Eu arranjo maneira a ir. Pego no meu gorro e nos meus assustadores e lá estarei. Exatamente, Walter. Para a festa de todo terreno. Eu sou de marca. Eu sou de todo terreno, portanto sou navegador de todo terreno. Assumo cada isso vez como mais tal, em detrimento dos ralis, já percebi. Tens mais alegrias, vamos lá, por esse lado, subentendeste que tens mais alegrias no todo o terreno do que os ralis, que também gostas muito, mas dá mais necessidade de tempo. Dá-me mais gozo. Eu explico isto desta maneira. Eu sou uma pessoa aventureira, quem me conhece nos meus hobbies aqui pessoais, eu sou aventureiro. E todo terreno é aventura. Para mim lançar-me para um sítio como foi navegar agora nos sertões, no desconhecido, navegar nos sítios onde eu desconheço, para mim isso não tem explicação. Como eu tive uma etapa agora nos sertões, parte dessa etapa que me lançaram para dentro de uma fazenda com milhares de hectares que a gente não via ao fim e agora diz assim, navega. E isso aí, Gonçalo, eu não há nenhum troço de rally que pague esse momento para um navegador de todo terreno. Ou pelo menos uma pessoa que faça as duas coisas. É fantástico. É o estilo da navegação nas dunas, não é? Neste caso não se sabe para onde é que vai, a gente tem que navegar por capto e por instrumentação, as instrumentações que a gente tem à frente, e isso é ser 1000% dos olhos de um piloto, isso preenche-me a mim como navegador, muito mais do que em detrimento de fazer rallies, neste caso. Walter, só tenho que agradecer estes momentos que tu me deixaste, poucas horas depois de ter chegado a Portugal, ainda com os fusos todos trocados, tenho uma certeza. Ainda tem aqui o jet lag ainda está aqui a bater um bocadinho. Nota-se na tua expressão e, portanto, só agradecer que, apesar de tudo isso, estás a fazer um esforço para estar aqui connosco, a fazer este ponto de situação e, portanto, dá aqui mais valor a esta oportunidade que eu tive. Obrigado, portanto, agradeço mais uma vez a tua disponibilidade. Eu... Mando um abraço e ficam os votos de que tudo se concretize da tua expectativa, seja a renovação ou pelo menos dar essa luta até ao fim. Eu sei que vocês vão dar e, portanto, qualquer que seja o resultado vai ser sempre na marra, porque vocês não são de baixar os braços, como já disseste. E vou querer-te aqui outra vez, claro, no final do ano, fazermos um balanço e lançarmos já a temporada 2023 e percebermos como é que as coisas depois ficam alinhavadas para o time Três Fradelos também, neste caso com a tua carrinha com o Tiago. Um abraço. Com certeza, Gonçalo. Vai ser um gosto. Muito obrigada pela oportunidade e obrigada por tudo, Gonçalo. Ok? Grande abraço. Obrigado, um grande abraço. Adeus. Obrigado por tudo. Obrigado.